Estou aqui mais uma vez no estúdio da Gravatinha Produções para mais um Venha Contar Sua História, o de número 8. E para contar a sua história de hoje, eu estou aqui com a minha amiga Ângela Magalhães, que vai se apresentar para nós. Boa noite, Ângela, e seja bem-vinda ao nosso humilde estúdio. Boa noite, Bressan, boa noite a todos. É um prazer estar aqui para poder contar a história, né? É uma coisa tão bonita. Toda criança, né? Ela gosta de história, os pais contam história para elas dormir. E através da história você tem um resgate da família. Então, os pais vão contando como que foi os bisavós, os avós, a vida deles, de solteiro. Então, assim, a história, ela é vida. A criança, ela se emociona com isso e ela aprende com mais facilidade. Então, é até um método, quando a gente vai estudar, a gente associar algumas histórias, né? Está estudando autor, né? Na psicologia a gente estuda muito. Então, assim, eu lembro que durante umas férias, eu tive um livro de 900 técnicas, só para as férias, né? E era difícil você entender, você guardar tudo, porque era muita coisa. Você saía de um período, né, já cansada, de um semestre cansado, e ia pegar. Então, quando você associa as histórias, né, dos autores, fica mais fácil. Muito bem, mas antes de a gente entrar nas perguntas, quem é Ângela Magalhães? Então, a Ângela Magalhães, ela é uma pessoa alegre, uma pessoa que gosta de sair, que gosta de teatro, que gosta da cultura, que gosta de música. Tá? Eu gosto de cantar, não vou cantar aqui não, mas eu gosto de cantar. Eu aprecio a natureza, sabe, Bressan? As relações, abrir a casa para as pessoas irem na minha casa, tomar um café, fazer alguma refeição junto. Eu acho que isso faz parte da saúde mental. Isso é muito importante. Esses laços nós não podemos deixar perder. Hoje a sociedade está muito individualista, você não quer abrir sua casa para ninguém. E você precisa selecionar, né? Eu gosto de pessoas bacanas junto comigo, mas eu gosto. É muito bom isso. Então, antes da Ângela ser psicóloga, você tem todos um requisito. Você tem que gostar de pessoas, você tem que gostar de cuidar de pessoas. Isso é fundamental. Dentro da psicologia, se você não gosta de ouvir, se você não gosta de cuidar, se você não tem empatia, se você não sente o sofrimento do outro, se você não tem altruísmo, você não pode exercer essa profissão, porque a graduação não te faz psicólogo. É um requisito para você exercer a profissão, mas você tem que ter isso antes. E como foi para você escolher essa profissão? Sua família, seus pais, como acharam disso aí? Te apoiaram nessa escolha? Eu tenho 9 anos, eu tenho 12 anos e 9 meses de graduada. Então, eu tive uma profissão antes, tá? Eu já fui empreendedora né, então, assim, nessa fase, os pais apoiaram de uma certa forma, e depois eu fiz essa transição para a área da psicologia, porque era uma paixão. Eu lembro que eu estava no ensino fundamental, quando uma colega me chamava de psicóloga. Ela falava assim: Ângela, você fala como psicóloga. É muito interessante isso. E eu sempre gostei, Bressan, do comportamento humano, de entender, né? Porque a psicologia, ela estuda o comportamento humano, ela estuda o comportamento animal, ela estuda as relações, a sociedade, as famílias. Então, assim, é uma coisa fascinante. São quantos anos para você se formar não profissional? São 5 anos, mas é fundamental que no período da graduação você venha fazendo os estágios, porque você mexer com a mente da pessoa, você cuidar de uma pessoa é muita responsabilidade. E eu já sabendo disso, no 5º período eu comecei a fazer um projeto sobre violência doméstica, foi o meu primeiro projeto para entender as questões familiares, e no 6º, que era o momento que era permitido fazer estágio, eu comecei. Só para resumir, eu terminei a minha graduação fazendo 3 estágios. Eu fazia um curricular, que era obrigatório, e fazia 2 extras. Por quê? Porque eu precisava entender, e era um momento que eu tinha suporte dos professores. Então, ali, olha que interessante, a psicologia, todo mundo acha que a psicologia é uma ciência
de uma única abordagem, mas ela não é. Ela tem várias abordagens. E eu tive a oportunidade de fazer uma conexão com professores. Eu tive um professor que ele trabalhava com psicodrama. Olha que riqueza! E eu aprendi muito, porque eu conseguia fazer de forma consciente uma conexão entre a abordagem da psicologia e com o psicodrama, que também faz parte de um tipo de abordagem da psicologia. Então, eu passei pelo humanismo. Eu tive um professor, um especialista na área de criança, ele era muito bom, ele era muito humano. E eu comecei com criança e fui aumentando, criança, adolescente, depois eu comecei a trabalhar com grupos de pais, né, de adultos. Eu posso dizer que hoje eu passei por todas as fases, tanto de criança quanto idosos. E fiz uma especialização. Eu tenho uma pós em terapia familiar, que me ajudou muito a entender a dinâmica tanto individual quanto da família. A pessoa fala assim, como que é terapia individual? É aquela terapia que você coloca todo mundo na mesma sala, tá? E você vai ouvir até as crianças, porque as crianças também fazem parte daquela dinâmica, que elas acrescentam muito pra gente, tá? Muito. Aí foi a minha primeira pós, tá? Minha primeira pós. Depois eu fui exercer uma profissão como psicóloga numa clínica de dependente químico, e eu fiz uma pós em dependência química e qualidade de vida. Eu fiz para atender melhor a instituição. Eu não parei, eu fiz depois uma área da sexualidade humana, tá? E assim, pretendo fazer alguma outra ainda, estou decidindo qual, mas é uma coisa, eu gosto muito de estudar, e eu acho que eu vou ficar bem velhinha estudando. E quando é que uma pessoa sabe que ela está precisando de um psicólogo? Nossa, pergunta profunda, profunda. Então, a gente tem 2 pontos aí, tá? A gente tem, inclusive, o DSM-5, que é um manual que a gente utiliza muito, em algumas patologias é indicado que eu faça uma entrevista com a família. Por quê? No caso de depressão, vamos colocar depressão. É muito difícil para a pessoa entender que ela necessita, muitas vezes, de um tratamento. Porque é como uma poeira, que ela vai chegando devagar, vai mudando, e a pessoa às vezes não vai notando que ela foi se perdendo ali. Porque não é o diferente do trauma, o trauma você sabe que houve uma ruptura. Ah, sofreu um acidente e agora não consegue mais entrar no carro. Você sabe que a partir daquela data que aconteceu o acidente, você não entra mais, você não dirige mais. É rápido, é fácil para a pessoa entender essa situação. Agora, quando se trata de outras questões, fica mais difícil para ela saber que ela está distante do que ela era. Por isso, muitas vezes você pergunta para o familiar, espera aí, ela já era assim, ela ficava mais reclusa, ela não gostava de muita coisa, ela não gostava de conversar, ou quando que começou isso? Ah, não, começou isso numa fase, na pandemia a gente viu que acelerou, né? É verdade. Acelerou. Ela saía antes da pandemia, agora não sai mais. Opa, então é um marcador pra gente. Tá? Então, assim, espera aí, ela saía, ela tinha uma vida social, agora ela não tem, então já são indícios. Não é um fator, mas a gente vai procurando esses fatores. A família, muitas vezes, precisa, porque o que ocorre? Eu até brinco, se alguém estiver infartando, ninguém pergunta para a pessoa, você quer ir ao hospital? Sofreu um acidente, ninguém pergunta, você quer socorro? Você pega, você chama o SAMU leva. Por que na psicologia a gente tem que perguntar? Eu falo o seguinte, quem cuida, né? Viu que a criança está diferente, está muito estranha, está muito diferente, você leva, você não vai perguntar para ela, ai filho ou filha, você quer ir ao psicólogo? Não, você leva.
Tá? Você leva, eu não estou falando de forma abrupta, mas você marca a consulta e leva e fala, filha, a gente quer ver umas coisas aqui, o profissional vai fazer umas avaliações. É tão bonitinho, Bressão, porque eu já atendi uma moça, né, uma mulher, que quem levou foi o marido. Ele me ligou, é comum isso. Ele me ligou, ele falou assim, olha, eu noto que ela tem vícios. Tá? Ela fica muito focada em determinadas coisas, eu não vou poder dizer aqui o que é, mas isso é um vício, porque assim, ela não está mais cuidando das coisas que ela precisava cuidar, e eu estou notando isso. Marcou, levou e era. Então, ela tinha, além do vício que ela tinha, ela ainda tinha o transtorno obsessivo compulsivo. Então, tudo dela tinha que ser muito limpo. Aquela limpeza diferente do natural. Então, assim, era escovinha, ela tinha que pegar todos os detalhes. Era muito sofrimento. Por isso, às vezes, ela não pegava para arrumar. Por quê? Porque ela sabia que se ela pegasse, se ela começasse, ela tinha que terminar. E ficar naquele, vamos tocar, limpar essa mesa, deixar limpinho, volto atrás, vou limpando de novo. Tudo. Por baixo, nas gretinhas, tem caso de cotonete. Eu já vi pessoas... Então, esse caso tá de forma, né, a gente não tem como não levar o familiar, seja filho, seja marido, seja mulher, seja pais, né, os idosos, a gente vê os idosos, tem muita questão com depressão, síndrome do pôr do sol, o idoso fica razoavelmente, quando vai chegar na tarde dá uma agonia, dá uma tristeza, dá um desespero, ele fica nervoso, ele fica agitado, você fala, mas aconteceu alguma coisa? Não. Então, assim, tem várias síndromes, tá? Que você precisa entender e você precisa intervir. É muito interessante isso. Você nota que foge da normalidade. Aí você dá um toque. Né? Ou você marca mesmo. Olha, eu marquei para você. Tá? Vai ser bom. Ah, eu não tenho nada. Ótimo. Então, o profissional vai falar que você não tem nada. Pelo menos a gente vai ficar mais tranquilo. Então, assim... E existem casos mais sérios, no caso de pessoas que não conseguem mais sair, né? Pode ser idoso ou pode ser uma depressão muito acentuada, que o conselho de psicologia permite você ir nas primeiras entrevistas à casa da pessoa. É claro que você vai ter todo um sigilo, você vai pedir um familiar para ficar distante, a não ser que seja terapia de família, você pode colocar todo mundo junto no quarto e você perguntar. Tá? Então, assim, a gente sabe quando tem algo estranho com o outro. Às vezes com a gente fica mais difícil. A ansiedade. Às vezes a pessoa nota que ela está assim, muito agitada, ela não está conseguindo focar. Aí alguém às vezes dá um toque, olha, você está muito ansioso, não dá para, né? Por que você não faz um tratamento, né? E a psicologia, ela é também, além dos transtornos que a gente trabalha, que são inúmeros transtornos, transtorno de adaptação, às vezes entra numa empresa e não consegue adaptar. É melhor você trabalhar isso antes ou até durante para a pessoa não perder o emprego. Transição de carreira, ela está infeliz, não sabe como vai fazer. A gente trabalha com ela, transição de carreira, porque ela precisa se preparar, não dá para ela sair rapidamente de um emprego. Então, o psicólogo vai dosando, vai trabalhando com ela, vai descobrindo também a potencialidade. A gente trabalha muito com isso. Jacó Levi Moreno, tá? Que trabalha muito com dramatização, ele fala que a criança nasce espontânea e criativa. E eu concordo, é exatamente isso. Mas por que a gente muda tanto? É verdade. Mas e qual o tipo de pessoas que vai mais te procurar? É idoso, mulher, homem, criança? Então, eu atendo todas as idades. Tem profissional que não atende. Mas como eu fiz toda uma formação, eu atendo todas as idades. Não dá para dividir muito não, tá? Porque o que me chama atenção é quem vai mais rápido. Quem vai mais rápido é quem está com síndrome do pânico. Porque a síndrome do pânico não dá para esperar. A depressão, o pessoal vai enrolando, né? O casamento ruim também vai enrolando. Mas a síndrome do pânico não dá. Por quê? Porque a pessoa ela começa a não conseguir mais ou sair de casa, ou dirigir, ou fazer reuniões. Então,
Então, ela começa a ter umas privações ali tão acentuada e sem contar a sensação de morte. Ela tem uma sensação que ela vai morrer. Ou, eu tive um caso de uma paciente que ela falava assim, eu acho que eu não tenho síndrome do pânico não, porque todo mundo fala que a coroa do síndrome do pânico é o medo da morte. Mas como que vinha nela? A gente tem que entender a cultura, a família, o processo, como que ela foi criada, para entender. Ela dizia que ela tinha medo de desmaiar. Eu falei, e se você desmaiar, o que pode acontecer? Eu não voltar. A morte. Olha como que, olha que interessante. Então, assim, isso, nesse caso da síndrome do pânico, as pessoas ficam desesperadas, tá? Desesperadas. E aí elas só começam a não dar conta mais do trabalho. E aí elas procuram com mais rapidez. Tanto homem quanto mulher. Tem muitos casos de homens, eu peguei muito caso. Só uma dica, tá? Pais que, né, que estão assistindo. Uma família muito rígida sempre vai chegar nas patologias, depressão, síndrome do pânico, ou uma criança que já tem uma personalidade muito perfeccionista. Existe, todos nós não nascemos uma folha em branco, a gente nasce com uma personalidade. Se o ambiente for mais leve, né? O que é ambiente leve? Quando fala assim, o pessoal acha que psicólogo é tudo liberal. Né? É verdade. Liberal e tal. Não, quando eu falo um ambiente mais leve, é aquele ambiente que tem amor, compreensão da faixa etária da criança e limites. Quem ama dá limites, quem ama cuida, quem ama não deixa. Então, quando a família coloca isso de uma forma assim, tem coisas que você não precisa, eu brinco, né? Eu falo assim, a criança está lá com 3 anos, abriu o guarda-roupa, pegou uma roupa toda diferente, né? Não combina. Aí eu pergunto o seguinte, está indo aonde? Está indo num casamento? Está indo numa festa importante? Tudo bem, você vai convencer de colocar uma roupa mais adequada. A criança vai brincar, deixa ela brincar com a roupa que ela quiser. É verdade. Entende? Então, assim, por que esse rigor? Ah, mas não combina essa cor com essa cor, não combina essa estampa com isso. Ela está indo brincar. Cada Deixa ela. É criança. Porque quando você vai... Foi aquela pergunta, por que a gente nasce tão criativo e espontâneo e por que a gente vai ficando tão diferente? Porque o tesourão... Sabe o que é tesourão de jardim? Sei. Sei. Eu já trabalhei com aquilo. Então, se a gente deixar, eu quebro bastante paradigmas. Eu acho que eu enquadro bastante na psicologia, porque a psicologia tem um termo que fala assim, que a gente, o psicólogo, ele é considerado à margem, né? À margem, não da lei, não é isso. À margem de questões que, é crime? Não. Eu estou fazendo mal para alguém? Não. Então deixa eu ser quem eu sou. Eu quebro muito paradigmas, tá? Muitos. Eu sempre quebrei, eu sempre fui diferente nessa área. Então, assim, por que eu tenho que seguir isso? A moda. Se eu gostei, olhei e tal, eu compro. Mas olha, você pode ficar tranquilo, tá? Eu vou usar quantas vezes eu quiser e quantos anos eu quiser. Eu quebro esses paradigmas. Ah, tem que estar assim. Por quê? Quem falou? Por que eu tenho que ser assim? Então, assim, a gente tem que trabalhar dentro da nossa individualidade e nos aceitar em alguns aspectos. Eu não estou... isso não está atingindo a sociedade. Por que eu não posso ser assim? É que eu ia te perguntar, por que tem tanta gente, como é racismo, né, que fala? Que fica falando assim, fica com aquilo ali, você não pode usar isso, não pode usar aquilo, principalmente as pessoas mais velhas. Sim, olha, que coisa maravilhosa que você colocou. Isso sabe o que isso é? Isso é um preconceito. É um preconceito contra o idoso. Então, o preconceito da roupa, do cabelo. Houve uma época que jamais, após os 40, poderia ter um cabelo um pouco maior. Não era, sabe? Era proibido isso. Não, tem que ser assim.
eu fico olhando todas as pessoas muito rígidas nisso, ou ela está num personagem. Existe uma moça, né, eu não vou citar o nome, mas ela fala, olha, não pode usar vermelho, rosa, azul, tem que usar cor neutra, preto, branco, tal. Por quê? Quem falou isso? E ela está mudando. Mas não era assim? Isso não era o chique? Por que eu não posso usar um estampado? Eu gosto. Por que eu não posso? Não, não pode. Por quê? Ah, mas quem criou a moda foram pessoas. Eu também sou pessoas. Então eu posso enquadrar nisso e fazer. Desse lado eu quebro todos os paradigmas. Tem que fazer a unha toda semana. Não, não tem que fazer. Você não é obrigado a fazer. Você tem que dar uma entrevista maquiada. Não, se você não quer naquele dia, você não precisa. Eu não sou contra fazer. Eu faço, mas eu sou contra ser obrigatório. Eu conheço pessoas que não saem, não atravessam a rua sem maquiagem. Aí você me pergunta, o que é isso? É baixa estima. É baixa estima. Igual a pessoa agora vem chegando no Natal aí, tem que usar roupa branca no Natal, dia de Ano Novo. Por que isso, hein? Então, vai convencionando e a gente tem que entender que o comércio está atrás também, né? Então, assim, a gente tem preconceito e a gente tem também a questão da indústria. É tão assustador que a moda, ela muda de 15 em 15 dias. Ou talvez semana, né? E dá para acompanhar isso? E as pessoas têm tempo para poder ficar experimentando, olhando roupa e comprando? E precisa? Qual é o objetivo da roupa? Né? Por que essa necessidade? É o momento da gente perguntar por que essa pessoa ela necessita tanto desse externo, dela provar para o outro, para ela apresentar para o outro. Ela está usando para ela porque ela gosta? Porque quando você gosta de uma roupa, você vai usar ela várias vezes. Ah, mas eu não posso usar porque agora saiu de moda. Que é isso? Que moda é essa? Quem criou isso? Foi isso? Deus no início teve assim? Tá? Os nossos bisa passaram por isso? Não. Por que eu tenho que passar? Então, assim, a psicologia, ela te leva a questionar. A gente trabalha com uma técnica que chama questionário socrático. Você começa a perguntar, né? Então, se você começa a colocar isso para a pessoa, mas por que não pode? Por que não pode? Por que você tem que fazer desse jeito? Tá? Não dá para mudar? Ah, não. Ou eu vou para a casa da minha mãe ou eu não vou. Eu falo, mas tem que ser assim entre os casais. Eu falo, mas não pode ir almoçar num outro local? Não pode ir numa outra cidade? Por que tem que ser? Então, as pessoas, às vezes, elas vão... Tem muita coisa, sabe, Bressan, que a gente vive, que não é nosso, é do outro. É da família, é os conceitos que foram colocados ali e que você tem a liberdade de mudar. Isso é uma doença, né? Só que as pessoas quase não aceitam, né, Ângela? Não aceita. Por isso, por causa dos questionamentos, a psicologia tomou esse nome, né? É de doido, cuida de doido. Né? Então, assim, a gente cuida de psicótico, eu já cuidei muito de psicótico, tenho o maior respeito por eles, tá? Mas a gente cuida de todo mundo que precisa. E hoje, a aposentadoria, você sabia que na aposentadoria a gente também faz essa transição? Veja bem, uma pessoa que tem uma vida ativa e de repente, no outro dia, ela já não tem mais aquele horário. Tem muitos casos de depressão. Então, uns 6 meses antes, a gente já começa a fazer essa transição. Para ela entender, para ela resgatar, para ela ter tempo para fazer aquilo, a gente vai até anotando. Para ela ter tempo de fazer muitas coisas que ela não conseguiu fazer durante todo o período da vida dela. Não dava para fazer. Aí aposenta e para de uma vez só. Não tem como. Não tem. Ela fica perdida. Tem uns estudos sobre isso, que muitas vezes a pessoa ela saía, principalmente quem não tomava café em casa, tomava num barzinho. Ela aposentou, mas ela toma café no mesmo horário todos os dias no barzinho. Tá?
Então, assim, ela se sente obrigada a fazer isso. E ela fica perdida. Tem pessoas que aposentam na boa. Isso vai depender da necessidade de cada um. Tem gente que tá tranquilo. Já vem de uma leveza. Agora, quem é mais controlador, quem tem uma necessidade de status, então, assim, usar esse nome de professora aposentada, né? Em algumas categorias também, que tem muito poder, né? Poder em vários aspectos, no judiciário, né? Na segurança pública. Então, essas pessoas, elas sentem que elas estão ali meio que inválidas. Isso é muito perigoso, porque ela construiu uma história, ela tem um legado. Tá? Hoje ela vai desfrutar de todo o trabalho dela. Ela continua sendo importante. Então a gente tem que resgatar o que ela era antes. Porque com 15, 16 anos a gente nem tinha profissão e a gente já existia. É verdade. Olha que legal isso. Então, aquele negócio. E quantas sessões precisa uma pessoa que está com um probleminha aí, que vai lá te procurar? Então, isso aí também é uma questão. Tem faixa etária de idade. Quando você pega a criança, é muito rápido. A criança, ela se interage, a criança se joga. Eu estou dizendo isso de um modo geral, mas se a criança tem uma família muito, muito rígida, e se eu não trabalhar junto com a família, geralmente eu tenho que trabalhar junto, eu tenho que ouvir os pais, eu tenho que dar um retorno para os pais, ali eu já faço eu já dou ali para eles umas diretrizes, né, que a gente chama de psicoeducação, uma orientação, é fundamental. Agora, quanto mais velho e mais rígido, mais difícil. Então não é só a idade. Tá? Eu peguei um caso de uma criança, tá? Uma menina de 9, 8 anos, com uma crise muito, muito profunda, muito profunda. Nós fizemos 9 sessões, 2 meses e pouco. Tá? Agora, tem casos, que é para um tempo mais longo, tá? Mais longo, porque a pessoa ela tá tão mal que ela nem consegue focar num ponto. Então, ela chega, ela tem uma demanda de fala muito alta. Porque o que acontece? Eu trabalho com PB. O que é isso? Terapia breve. Mas essa terapia breve, ela vai depender de muitos fatores, porque não é só comigo. Eu passo tarefa. Olha que legal isso, hein? O rígido, ele já tem mais questões. E o rígido não gosta de fazer tarefa. Então, ele vai protelar as sessões dele, porque ele já é rígido. E ele ainda não faz a tarefa. E tem aqueles também, eu imagino assim, que você é preciso perguntar para ele, que ele não te responde. Você vai na sessão, a sessão são quantos minutos? Eu trabalho em torno de 43 minutos. Vamos supor, 40 minutos a 45. E que você pergunta e ele não te responde. Você volta amanhã, que eu vejo muito isso assim, em filme, em novela, né? Eu vejo muito. Acontece disso mesmo? Acontece, e acontece até com uma criança. Eu lembro que eu atendi o meu primeiro paciente no estágio. Quando eu fiz uma pergunta mais profunda e mais dolorosa, porque assim, você tem um parâmetro, mas é difícil eu olhar e saber aonde está tanta dor. Tem casos, se chegar um caso mais sério, tipo assim, luto, violência doméstica, eu já sei aonde que estão as dores. Mas tem casos que chega, eu não sei. Então, essa criança, ela veio com questões de aprendizagem, dificuldade para aprender. E quando eu fiz uma pergunta, era um menino, ele respirava. E ele soltava. E ele puxava. E quando eu olhei, eu falei com ele assim, eu acho que eu já estava cheguei a ter umas 5 sessões já, quando eu percebi isso. E aí eu falei com ele assim, olha, deixa eu te falar, se você não quiser falar hoje, tá tudo bem. Você fala depois pra mim, tá? Aí ele fez assim, tipo assim, ai que alívio. Por quê? Ele teve uma semana. E na outra semana, eu ia respeitar ele também. Eu ia pelas beiradas. Eu trabalho com terapia estruturada. O que é isso? Eu não deixo o paciente seguir o que ele quer. Eu sei a demanda, eu vou vendo a demanda e eu estruturo. Então, assim, eu levo material, tanto para criança quanto para adulto. Então, eu provoco você para você falar. Então, assim, eu
Eu tenho um material muito legal que eu coloco bastante emoções, comportamento, sentimento, coloco ali. E eu peço para você circular. Tá? Aí você circula. Na hora que você circula, você vai marcar o que você sente. Ah, tá. Tipo, alegria. Você é alegre? Ah, eu sou alegre. Tá, ok. Aí você circula. Você tem tristeza? Ah, também tenho. Circula. Ah, e você tem nojo? Ah, não, eu não tenho. Então pula. Aí depois eu volto e falo assim, olha, de 0 a 10, não é preciso, né? Isso aqui não é engenharia, mas é um parâmetro, porque a psicologia, ela é ciência. Ciência que mensura, tá? Então eu falo assim, ó, de 0 a 10, o quanto que você é alegre? Ah, Ângela, eu sou 9. Ah, ok. Tá, coloca aí 9 e tal. Aí você vai colocando, né? E tal. Ah, eu desanimado. Tá, eu sou assim, então eu vou colocando, eu vou provocando. Mas eu vou olhando para você. Seu corpo, sua fisionomia. Tinha uma mulher que ela foi preencher o questionário e ela balançava a perna. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Ansiedade altíssima. E eu falava assim, e ela pulou ansiedade, pulou tudo no questionário. Aí eu falei assim, a senhora não é ansiosa? Aí ela falou assim, não. Aí eu falei, mas e o corpo, a perna? Eu tô achando que já tá um pouco, sim. A senhora percebeu e tal? Então, assim, a gente vai conduzindo para que ele possa entender e dar nomes. Nem tudo você sabe que você tem, tá? Nem tudo. É muito... A gente tem um universo dentro da gente. Então, nem tudo a gente sabe. Mas o terapeuta, ele vai observando e vai colocando isso, né? Então, eu trabalho... A minha função é auxiliar o meu paciente a entender. Às vezes eu já vi há muito tempo, mas não posso falar. Às vezes eu falo e às vezes eu não posso falar. Eu preciso deixar ele elaborar. Ela eu falei, porque ela negava tudo. Tá? Ela dizia que estava tudo perfeito, que a família era maravilhosa. E existia muita coisa na família, muita violência. No passado teve muito abuso sexual, tinha muita coisa. E essa mulher estava adoecida e dizendo que ela estava ótima. Na família acontece muito disso, né? Por que que uma pessoa que às vezes precisa de procurar um médico, a gente fala com ele, você tem que procurar um médico para isso e para aquilo, e ele não vai procurar. É a mesma coisa um psicólogo. Se a gente falar, eu tenho na família também, eu falo, vai procurar um médico. Não estou doente, entendeu? Aí eu pergunto, o que que leva essas pessoas a ficarem desse jeito? Medo. É medo. Tem muito medo de descobrir. Eu já atendi algumas pessoas que ela fala assim, olha, eu tenho medo de fazer uns exames e achar mais uma patologia, mais uma doença. Eu tinha medo de começar o tratamento e você falar de outras coisas que eu já sei que eu tenho. Aí tem uma coisa legal aí. Eu não gosto muito de dar diagnóstico, não. Para que serve o diagnóstico? É para o profissional conduzir o tratamento. Serve para isso. Eu lembro quando eu coloquei para uma moça, que ela ficou me perguntando, o que que eu tenho, o que que eu tenho. Aí eu falava assim, olha, é para conduzir o tratamento, você está melhorando? Você acha que você melhorou? Estou melhorando. Falei, então tá tudo bem e tal. Aí ela, de época em época ela voltava nisso, eu falava assim, você quer? Eu falo para você o que que você tem. Mas assim, não vai acrescentar. E eu sabia que na hora que eu falasse que ela tinha depressão e ela tinha uma estima muito baixa, não ia dar certo. Sabia que não ia dar certo. E aí quando eu falei para ela falou, eu tenho direito de saber. Aí eu falei, tenho direito de saber, até para piorar tem direito também, né? Falei assim, docilmente com ela e falei, Bressan, eu tentei evitar essa dor, mas não foi possível. 2 meses. Ela chegava e falava, eu tenho depressão, por que eu tenho depressão? Era aquele sofrimento com o diagnóstico. Então, o diagnóstico é para um laudo, né, quando a pessoa necessita, né, de um afastamento da empresa, um afastamento do INSS. Aí você dá um laudo colocando o diagnóstico e a patologia que a pessoa tem. Mas para que você vai acrescentar? Aí eu vou fazer uma entrevista, eu vejo que a pessoa tem depressão, tá? Transtorno obsessivo compulsivo, transtorno do sono, transtorno de ansiedade, transtorno de adaptação, transtorno de... E para que eu vou ficar
ficar falando isso para ela. Ela já chegou, uma hora vai ser pior. Já teve algumas pessoas assim que você chegou no seu consultório e você pensou assim, eu não vou dar conta de resolver o problema dela? No estágio, eu tive um caso, não foi pela patologia do paciente, não. Eu vou te falar o que acontece, porque assim, a gente é humana, né? Nós tem um termo que chama contra-transferência. No senso comum, a gente fala assim, ai, não gostei de fulano, ai, não gostei da cara dele, ai, não tem isso. Tem. Ela era muito agressiva. Essa moça, ela era muito agressiva e ela gostava muito de mandar. Então, assim, ela chegava, ela queria me dar ordens, ela queria mandar. E nessa época eu atendia num local que eu era estagiária e não tinha uma sala fixa. Então era a sala disponível. E eu ia para o corredor e ela, como ela queria muito, ela tinha muita questão de mandar, ela entrava nas salas e às vezes nem era aquela sala, né? E ela era muito, as palavras dela eram muito agressivas. Ela chegava, ela procurou, foi ela que procurou, mas ela era muito agressiva. Eu notei que eu tratava ela diferente de todos os outros pacientes. E não foi só eu não, tá? O meu supervisor. Porque quando eu chegava, né, o estagiário ele passa por uma supervisão. Então, semanalmente você reúne e você conta. Eu nunca falava nomes, porque eu sempre gostava de preservar a identidade do paciente. Então, eu falava assim, paciente feminino de idade X. E eu tinha um supervisor muito bom, muito bom. Ele virou para mim e falou comigo assim, essa moça aí, ó, que você falou, ele já tinha observado anteriormente, tá? E ele falou assim, eu gostaria que você acolhesse ela. Eu percebo que ela tem uma fragilidade muito grande, né? Aí eu falei assim, ela era muito grossa, muito. Aí ele falou assim, acolhe ela. E eu fui trabalhar comigo, né? Aí eu comecei a olhar para ela com a empatia. Aí eu olhei e falei, bom, ela tem uma história de vida muito dolorosa, e eu preciso, né? Eu acho que entra o amor aí. A gente usa empatia, altruísmo, mas a palavra acho que mais correta é o amor, sabe? Eu falei, eu quero que eu preciso que ela vai melhorar e tudo. E assim, e fui conduzindo, né? Ela tinha uma obsessão muito alta, muito abrupta, né? Ela era muito grossa, mas ela estava ali para melhorar também, né? E eu entendi isso. Isso foi, assim, foi o meu primeiro desafio. E depois eu aprendi. Eu aprendi que o paciente, quando ele procura, eu tenho maneiras de, às vezes, de colocar para ele, né, alguns limites, porque eu também não tenho que aceitar muitas coisas. Então, assim, a gente pode fazer um acordo com o paciente, olha, eu vou te respeitar, você também vai falar de forma, né, educada comigo, principalmente quando é família. Eu falo, olha, deixa eu fazer um pedido aqui, eu estou aqui para ajudar vocês. Então, por favor, tá, mantenha o respeito. E às vezes eu tenho que entonar. Olha, eu só consigo ajudar se vocês tiverem respeito entre vocês e comigo. Então, assim, até hoje, Priscila, tem funcionado, sabe? Porque eu acho que eles conseguem perceber que eu tenho um desejo muito grande de melhora do paciente. Então, eles notam isso. Para mim, assim, é gratificante. A melhora do paciente é uma coisa, assim, maravilhosa, sabe? É uma coisa que eu fico encantada. É muito bonito, sabe? Você vê as pessoas melhorando. Ô, Ângela, estou chegando no final da nosso bate-papo, fala a entrevista, não? E eu quero te agradecer por ter aceitado o meu convite e quero também deixar aqui, mais uma vez, se você, mais para frente, você quiser vir outra vez, contar mais uma história, porque o nosso tempo, né, não pode passar também muito. Eu quero agradecer demais você por ter vindo aqui e quero convidar artista, músico, você é artista em geral, você é um doutor, que tem uma história para contar, que vem contar aqui no Gravatinha Produções. Nós estamos aqui de portas abertas
para receber vocês. É só vocês entrar com contato com o Bressan no WhatsApp 99520003 e vamos agendar uma terça-feira para você vir contar a sua história, para a gente fazer parte da sua história também. Então, Ângela, as suas palavras finais. Isso, porque a história continua, né, Bressan? A história continua. Eu estou muito grata, né, de estar aqui, de estar falando sobre uma ciência tão bonita, que é a área da psicologia, o comportamento. Eu espero que as pessoas que possam, né, assistir, elas possam identificar seus familiares. E se está em algum sofrimento, busca ajuda especializada, né? Não tenha esse preconceito, não. A psicologia é uma ciência muito maravilhosa e ela está em todas as áreas e pode ajudar muito. Gratidão, Bressan. Tá? Pode deixar seu endereço aí, tá? Meu telefone, eu estou nas redes sociais como Ângela Magalhães, né? Meu telefone, meu celular, né? O WhatsApp, né? É 032 984 13 38 13. Eu que agradeço e um grande abraço a você. Um abraço.